Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mais uma videoaula resolvendo a questão de número 3 dos exercícios de fixação, tudo bem? Então, acompanhe a leitura dessa questãozinha junto comigo, vai lá. Calcule as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, dos ângulos agudos do triângulo retângulo, em que um dos catetos mede 3 e a hipotenusa mede 2 raiz de 3. Ok, então perceba que nessa questão ele não deu desenho. Pedrinho, então o que eu faço? Desenha, você larga de preguiça, filho. Então a primeira coisa que você tem que fazer é desenhar o que ele colocou para você. Então veja que ele falou para você que teremos um triângulo retângulo. Neste triângulo retângulo, a hipotenusa mede 2 raiz de 3. Mas, Pedrinho, como é que você sabe que a hipotenusa é aí? Porque a hipotenusa é sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Começa por aí. Então, sempre contrário ao ângulo de 90 graus, hipotenusa. Aqui está. Hipotenusa. Ele falou que um dos catetos mede 3. A partir dessas informações, ele quer seno, cosseno e tangente de quem? Dos ângulos agudos, que são esses dois ângulos aqui, menores que 90 graus, que aparece para a gente. Agora, como é que a gente faz para calcular seno, cosseno e tangente desses ângulos agudos? Primeira coisa, tem que ter todas as informações. Veja que está faltando aqui para a gente este cateto. Mas, Pedrinho, eu não tenho o valor dele. Beleza, inventa. Chama de x, por exemplo. Agora, como é que a gente faz para encontrar o valor desse x ali que está aparecendo para a gente? Sempre que falta uma dessas três informações, basta fazer o quê? Teorema de Pitágoras e acabou o exercício praticamente. Então, pelo Tsupitsi, teorema... Oi, isso aqui ficou feio, hein? Então, pelo teorema de Pitágoras, o Tsupitsi, porque a gente é íntimo dele. Isso aqui, ó, tá no nosso sangue. O teorema de Pitágoras, ele é dado pelo quê? O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui está. Então, a partir dessa informação do teorema de Pitágoras, a gente consegue encontrar aquele valor que está faltando. E como fazemos isso? Substitui tudo aquilo que aparece ali para você. Vamos lá, a hipotenusa você tem? Tem, olha ela aqui, ó, 2 raiz de 3. Então, vai ficar para a gente 2 raiz de 3 ao quadrado. Perceba que a hipotenusa sempre aparece isolada no sinal de igualdade. Ela é sempre igual aos outros catetos do outro lado. Vai lá, onde é que estão os catetos? Tem um aqui, 3 ao quadrado. E isso daqui eu tenho que somar ao outro cateto x também ao quadrado. Tá, agora é só desenvolver essa expressão. Veja que você só tem uma letra, então a gente consegue resolver para poder encontrar esses valores que estão faltando. Então me ajude. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado, 3. Só cortar o quadrado com a raiz. Beleza? Você tem essa liberdade, mas lembre-se de elevar o 2 antes. Isso aqui é igual. 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado, geralmente dá x ao quadrado. Só geralmente, tá? 4 vezes 3, 12. Então, 12 é igual a 9 mais x ao quadrado. Agora, o 9 positivo passa o quê? Negativo. Então, x ao quadrado é igual a 12 menos 9. Ou melhor, 3. Se está ao quadrado, vai para o outro lado o quê? Raiz. Por causa disso, então, x vai ser igual ao quê? A raiz quadrada de 3. Fechou. Então, acabamos de encontrar este valor desconhecido. Esse x, então, equivale ao quê? A raiz quadrada de 3. E aquele x equivalendo à raiz quadrada de 3, o que a gente consegue calcular agora? O seno, cosseno e a tangente destes ângulos que estão faltando. Ok? Como é que a gente faz isso? Com base no que fizemos nas questões anteriores. Então, faz o seguinte. Dá uma pausa no vídeo e tenta calcular agora com os valores aparecendo aqui para mim. Então, vai lá, pausa aí o vídeo. Pausou? Tentou? Desde besteira, viu? Tem que tentar fazer esse negócio, não adianta só ficar fazendo aqui. Então, vai lá, acompanhe junto comigo, então, a resolução do seno, do cosseno da tangente.
Ok, então acompanha aqui junto comigo. Vamos começar com o ângulo E. Como a minha referência ao ângulo E, então esse raiz de 3 é o cateto oposto e esse 3 é o cateto adjacente. Já espero que você consiga diferenciar o que é cateto oposto e o que é cateto adjacente. Agora, como eu calculo o seno do ângulo E? Seno é cateto oposto pela hipotenusa. Então, isso aqui equivale a raiz de 3 dividido por 2 raiz de 3. Lembrando que, se for possível, você pode simplificar. Olha, raiz de 3 em cima e embaixo. Sobra 1. Por causa disso, o seno do ângulo E equivale a quanto? A 1 sobre 2. Aqui está. Agora, vamos para o cosseno do ângulo E. Cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. Então, isso aqui equivale a 3 dividido por 2 raiz de 3. Agora eu tenho raiz quadrada no denominador. O que fazemos? Racionalizamos. Multiplicamos em cima e embaixo por essa raiz quadrada. Por causa disso, teremos o quê? Que isso daqui vai ser igual. Quanto que é 3 vezes a raiz de 3? Está aqui. 3 raiz de 3. Agora, quanto que é raiz de 3 vezes raiz de 3? 3. Então, aqui embaixo vai ficar 2 vezes 3. Corte o 3 em cima e embaixo. Vai embora, vai embora. O que sobrou aqui para mim? Sobrou raiz quadrada de 3. Tudo isso sobre 2. Aqui está. Para finalizar, como eu faço para calcular a tangente de E? Tangente é igual a coca. Cateto oposto por cateto adjacente. Então, aqui está o valor da tangente de E. Ela é dada por raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Então, esses aqui são os cálculos do seno, cosseno e tangente, quando o ângulo é minha referência. Agora faremos os cálculos quando o ângulo D é a referência. Sendo o ângulo D, este cara que era cateto adjacente passa a ser oposto. E esse cara que é cateto oposto passa a ser o quê? Cateto adjacente. Então, agora os nossos cálculos vão mudar um pouquinho, tudo bem? Acompanhe então comigo para o caso de D. Ok, agora nós vamos calcular o seno, cosseno e a tangente do ângulo D. Seno de D é cateto oposto 3 pela hipotenusa. Então, aqui está. 3 dividido por 2 raiz de 3. Agora, racionalizando, multiplicando em cima e embaixo pela raiz quadrada de 3, nós teremos que isso daqui vai ser igual. 3 vezes a raiz de 3 dá 3 raiz de 3. É só grudar. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá 3. Então, embaixo fica 2 vezes 3. Agora, corto 3 em cima e embaixo. O que sobrou para mim? Raiz de 3 sobre 2. Aqui está. Então, seno de D é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora, vamos calcular o cosseno de D. Cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. Então, ficará raiz quadrada de 3 sobre 2 raiz de 3. Corta a raiz de 3 em cima e embaixo, sobra 1. Ou seja, qual o resultado disso daqui? 1 em cima e 2 embaixo. Resumindo, o cosseno equivale a 1 sobre 2. Para finalizar, tangente é coca. Cateto oposto por cateto adjacente. Então, equivale a 3 sobre a raiz quadrada de 3. Racionalizando, raiz de 3 em cima e embaixo, o que teremos? 3 vezes a raiz de 3, 3 raiz de 3. E embaixo, o que teremos? Aqui, 3 raiz de 3. E embaixo, o que teremos? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Agora, corte 3 em cima com 3 embaixo, o que sobrou aqui para a gente? Sobrou apenas o raiz de 3, que é o valor da tangente daquele ângulo D. Tranquilo, amigo? Então, novamente, veja o que já aprendemos nas nossas videoaulas. Que sempre que falta uma dessas informações, o que a gente calcula? Tchupitsu, Teorema de Pitágoras. Ok? Seno, cosseno e tangente, cuidado com o ângulo de referência, porque o cateto oposto e adjacente pode mudar. Mas hipotenusa, esse aqui ó, não mexe não, que é sempre a mesma coisa. E outra coisa que é importante você também lembrar, a ideia de que
racionalizar, que é multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada do denominador. Tranquilo, amigo? Então, prazer estar aqui com você. Vamos para mais uma videoaula. Vamos lá, ó. Descansa aí, dá uma acordada, dá uma esticada aí que dá tudo certo para você aprender, beleza? Valeu, meu amigo.